10, a partir do verso 1, diz o seguinte: E sucedeu que, ouvindo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara a Ai e tinha destruído completamente, e fizera a Ai e ao seu rei como tinha feito a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas, e estavam no meio deles. Temeram muito, porque Gibeão era uma cidade grande, uma das cidades reais e ainda maior que Ai, e todos os seus homens valentes. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oam, rei de Hebron, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jáfia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me, e firamos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram os 5 reis amorreu, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. Eles e todos os seus exércitos sitiaram Gibeão e pelejaram contra ela. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: Não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué a Gilgal, e ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué: Não temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu de grande ferida em Gibeão, e os seguiu pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os feriu até Azeca e Maquedá. E sucedeu que, fugindo ele diante de Israel à descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até Azeca, e morreram, e foram muito mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram a espada. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse aos olhos de Israel, dos israelitas: Sol se detém em Gibeão, e tu, lua, no vale da Javã. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase o dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele, ouvindo o Senhor, assim, a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial a Judá. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos aqui diante da tua palavra livre. Que Deus, ó Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Que a tua mensagem, Deus, seja profunda e que, ó Deus, venha alimentar, ó Deus, os nossos anseios, que venha nos encorajar, que venha nos sustentar, que venha nos dirigir, nos dar direção do futuro que ora se aproxima. Muito obrigado, Deus, pela tua unção, pela tua palavra, pelo teu amor sobre as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu vou falar hoje
sobre se Deus é teu Deus, nada será impossível em 2023. Amém. Vamos aprender? Só que nós vamos falar da seguinte forma: a gente vai falar em relação a gente, né? Você vai dizer: se Deus é o meu Deus, nada me será impossível em 2023. Amém? Amém. Vamos lá? Se Deus é meu Deus, nada me impedirá, impossível no 2023. As mulheres, somente as mulheres. Se Deus é meu Deus, nada me será impossível no 2023. Somente os homens agora. Eu acabo de crer que tem um bocado de mulheres vencedoras aqui. Amém. Os homens estão tímidos. Muito bem. Deus agiu e age na história, sempre fazendo o seu povo vitorioso. Amém. Na Bíblia nós vemos relatos das vitórias do povo de Deus, né? Nas lutas que o povo de Deus enfrentou, e Deus estava envolvido nas lutas, e Deus saiu vencendo todas as lutas. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus imutável, ou seja, Ele não muda. E do mesmo jeito, da mesma forma que Ele agia com o povo no passado, aqui na palavra de Deus na Bíblia, Ele agiu no Velho Testamento, Ele age hoje, sempre trabalhando em prol dos seus. Sempre. Nós estamos iniciando uma nova etapa nas nossas vidas, né? Um ano novo que daqui a pouco ele iniciará, e isso geralmente nos traz expectativas. A gente fica se perguntando: como é que vai ser? Como é que será isso? O que vai acontecer? Como eu devo proceder, né, daqui para frente? As coisas se renovam, os desafios, as lutas, as conquistas são novos agora. O que faremos? O que faremos? De certo modo, isso traz uma ansiedade para nós, traz-nos medo e traz-nos incertezas também. Nossos joelhos batem um no outro, né? Nós temendo, muitas das vezes, do que vem do futuro. Isso acontece geralmente, queridos, porque nós esquecemos que o nosso Deus, Ele é imutável, Ele é grandioso e Ele é misericordioso, né? E nós sabemos que Ele jamais nos abandonará e com certeza nos dará vitória. Amém. Esquecemos que sermos felizes é o prazer de Deus. Deus tem prazer na felicidade dos seus. Como filhos amados, o Senhor nos quer alegre sempre. O Salmos 16, no verso 11, diz: Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há abundância de alegrias, à tua mão direita há delícias perpetuamente. Ou seja, na presença do Senhor há abundância de alegria. Aí sabe o que Deus faz? Deus se faz presente no nosso meio. Amém. Por que Deus se faz presente no nosso meio? Porque para Ele nos fazer alegres, para a gente ter a alegria abundante. E Ele não se conforma somente com isso. Sabe o que Ele faz mais? Ele coloca o Espírito dele dentro de nós. Amém. E o Espírito dele dentro de nós faz com que nós estejamos na presença dele constantemente. E constantemente nós temos alegria. Porque na presença do Senhor há abundância de alegria. Muita gente não entende como é que pode. O crente apanha tanto, sofre tanto, é tão perseguido. Se fala muito de perseguição religiosa, mas não existe um povo, exceto os judeus, mas não existe um povo, exceto os judeus, mais
cristão feliz. E aí está a explicação. Porque o Espírito de Deus mora dentro dos cristãos. Amém. E a gente vive constantemente na presença desse Deus. É verdade. Então nós passamos a entender que os desafios, as lutas, as conquistas que nós possamos ter, nós ambicionamos, nós buscamos em 2023, não serão nossas lutas, nossos desafios e nossas conquistas, mas as conquistas, as lutas e os desafios que o Senhor vencerá por nós, que nos proporcionará. Amém. No texto que nós lemos, a gente vê Josué obteve uma vitória estrondosa e fez uma conquista grandiosa. Quando a gente vai olhar mais a miúde da história, vai pegar a história mais na sua essência, a gente vê que Deus fez tudo. Josué foi um mero coadjuvante na história. Que o ator principal ali foi o próprio Deus. Ele que pôs a mão e ele que fez tudo. Josué e o seu exército trabalhou, lutou, mas Deus foi e fez tudo. Tudo foi feito segundo a mão poderosa e vitoriosa de Deus. Eu quando estava pensando nisso, eu estava tentando lembrar de uma ilustração que nos fizesse entender isso que a gente está querendo falar aqui agora. E muito eu me lembrei, porque com a morte de Pelé, toda hora está passando reportagem sobre ele, coisas sobre ele. E eu me lembrei, na Copa de 70, eu era menino, eu tinha 8 anos de idade, né? Mas de tanto passar, eu consigo me lembrar de um gol que Pelé pegou a bola e saiu ali, os marcadores todos foram para cima de Pelé e tudo, e ele driblão, daqui a pouco ele pegou a bola e tocou de lado. Quando ele tocou de lado, aí veio Carlos Alberto lá de trás e pá, chutou e fez o gol. Praticamente o gol estava livre, não tinha ninguém no gol. O gol estava aberto e Pelé fez todo o trabalho e simplesmente tocou de lado e Carlos Alberto foi lá e fez o gol, o capitão da bola. Eu vejo uma semelhança muito grande no que Deus fez aqui nessa história de Josué. Deus fez tudo e chegou, tocou a bola de lado e disse: aí Josué, faz o gol, o gol está aberto, faz. Deus fez tudo e Josué só fez complementar. Por isso que nós afirmamos, por isso que nós nos certificamos que se Deus é o nosso Deus, nada será impossível em 2023. Amém. Nós vamos analisar 4 atos de Deus nesse episódio, nessa leitura que nós fizemos, né, que nos levará a ter firmeza que se Deus é o nosso Deus, nada nos será impossível em 2023. Para entender um pouco o contexto, os gibeonitas, né, eles fizeram uma aliança com Israel. Foi uma aliança irregular, porque eles vieram com engano. Eles chegaram lá e diziam que era um povo de longe e tudo e tal, e queria fazer aliança com Josué, para que Josué, quando chegasse até eles, não os matasse e tal. E Josué chegou e fez aliança, nem consultou a Deus, nem nada, e fez aliança com os gibeonitas. E com isso, depois que eles foram descobrir que os gibeonitas eram pertinho, não era tão longe, os caras fizeram isso de engano, mas agora já era tarde, a aliança estava feita. E aí a gente entende um pouco sobre a questão do casamento, quando nós fazemos aliança, né? É uma aliança para sempre. E não importa o que o outro faz, importa é que nós precisamos cumprir a aliança. E Josué cumpriu a aliança. Ele cumpriu. E mais adiante, quando os outros povos de Canaã souberam que os gibeonitas tinham feito essa aliança com Josué,
o que é que eles fizeram? Não, vamos se juntar, vamos juntar todo mundo aqui, vamos juntar os reinos e vamos lá atacar esses caras, vamos acabar com esses gibeonitas, vamos matá-los todos. E eles foram, e eles cercaram lá a Gibeão, né? Cercaram. Quando eles estavam sitiando a cidade, os gibeonitas mandou uma mensagem para Josué. E Josué estava em Gilgal, que era cerca de 32 quilômetros do lugar onde os gibeonitas estavam. E Josué recebe aquela mensagem e imediatamente Josué vai na direção lá da guerra para poder proteger os gibeonitas, né? A quantidade de reinos que se juntaram para lutar contra Gibeão, 5 reinos. Era um exército enorme. Cada reino desse com o seu grande exército. Era uma coisa assim estrondosa. E aí Josué vai e chegando lá, Deus dá a vitória para Josué nas suas mãos. E nós vamos analisar aqui esses 4 feitos de Deus. O primeiro feito de Deus é que ele fez uma promessa a Josué. Olha o que diz o verso 6. Diz assim: enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: não retires as tuas mãos dos teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se juntaram contra nós. Então Josué subiu de Gilgal até ele e toda a gente de guerra que com ele e todos os valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué: não temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum parará diante de ti. Josué lhes veio de repente, porque toda noite veio subindo desde Judá. Bem, os gibeonitas estavam em apuros. Pediram socorro a Josué, e Josué veio apressadamente, segundo o que o texto diz. E Josué estava fazendo a coisa certa. Josué estava ali se esforçando para cumprir a aliança. E ele estava fazendo o que é certo. E quando nós fazemos a coisa certa, nós abrimos a condição de receber a atenção de Deus. Deus, ele se atenta a nós. Ele se atenta a nós quando nós estamos fazendo a coisa certa. Nós agradamos o coração de Deus quando nós fugimos do pecado. Agradamos o coração de Deus quando nós procuramos ter uma vida reta, segundo os ensinos bíblicos, segundo os ensinos do Senhor. Deus, ele faz uma promessa para Josué. Ele diz: olha, não temas, porque eu tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. Deus prometeu. E a promessa de Deus funciona como um selo de garantia que tudo vai dar certo. Se Deus prometeu, irmão, vá adiante, que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Se Deus prometeu, esse é o selo, a garantia que nós vamos chegar à vitória. Isaías, no capítulo 43, no verso 13, diz assim: operando eu, quem impedirá? Deus fazendo, Deus trabalhando, quem pode impedir a Deus? Ninguém. Ninguém, porque Ele é todo poderoso. E ele diz a Josué: não temas, porque eu tenho dado. Interessante que Deus fala do futuro como se fosse presente. Por quê? Porque o tempo não prende a Deus. Deus está acima do tempo. E o passado, o presente e o futuro, para Ele é tudo uma coisa só. Não é como a gente que é preso no tempo, né? Ele não. Ele é livre. E ele fala do futuro como que já é no passado. E isso acontece
verdadeiramente quando a promessa de Deus na nossa vida. Quando Deus promete algo, é porque lá na eternidade Ele já fez. E para a gente é só uma questão de tempo para a gente chegar ali e ver se materializar aquilo que Ele já fez na eternidade. Apenas Ele faz materializar. 2023 ainda não começou, mas nós já temos tudo preparado nos céus. Amém. Aquilo que Deus lhe prometeu já está pronto lá no céu. Deus já deu a vitória nossa. Deus já deu tudo o que Ele prometeu. E tudo que Ele prometeu vai acontecer. Amém. Se Deus é o teu Deus, nada será impossível em 2023. Amém. Segundo feito de Deus, Deus confundiu o inimigo. Olha o que diz o verso 10. Diz assim: o Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu de grande ferida em Gibeão, e seguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os feriu até Azeca e Maquedá. Ou seja, Deus fez com que os oponentes de Israel ficassem desnorteados, ficassem sem norte, sem orientação, eles ficaram desorientados. É como se de repente eles perdessem a noção. Eles estavam ali para agredir os gibeonitas, para invadir a cidade e tal, e de repente eles perderam a noção do que eles tinham que fazer. Era como se eles tivessem aqui a lança, a espada, o escudo, mas não sabiam o que fazer com aquilo. Eles ficaram desnorteados, de sorte que os de Israel, os valentes de Israel, chegavam lá com a espada e com a maior facilidade matavam os inimigos, derrotavam os seus inimigos com a maior facilidade. Os guerreiros de Israel não tiveram trabalho nenhum para derrotar os inimigos. E aí alguns dos inimigos correram, mas os de Israel correram atrás e os derrotaram também, porque eles estavam desnorteados, eles não tinham noção do que tinham que fazer ali. Deus confunde o nosso inimigo, irmãos. Deus confunde o nosso inimigo. Ele coloca o inimigo confundido na nossa frente. É como se Ele colocasse o inimigo na nossa frente ali e a gente tivesse a espada na mão só para a gente fechar a questão. Só para a gente fechar a questão, só para a gente tomar posse da vitória. Para a gente ter um prazer, um gostinho de concluir a vitória. Deus faz tudo e deixa ali a bola preparada para a gente colocar ela para dentro do fogo. Simples assim. Deus prepara tudo e a gente só precisa derrotar o inimigo, somente concretizar essa derrota do inimigo. E nós temos armas poderosas no Senhor. Nós temos o jejum, a oração e a fé fervorosa. Nós precisamos aprender a lutar com as armas que Deus nos dá, para a gente tomar posse das vitórias que nós queremos ter. E muitas das vezes a gente está sofrendo, muitas das vezes a gente está precisando chegar em determinada situação, determinado lugar, porém a gente não se liga, que a gente tem armas poderosas nas nossas mãos. Em Mateus 17, 21, o Senhor diz o seguinte: mas esta casta de demônio não se expulsa senão pelo jejum e oração. Tem coisas que só com jejum e oração é que a gente consegue. E a gente precisa usar da arma que o Senhor nos dá. A gente precisa ter uma fé fervorosa, uma fé diferenciada, uma fé com muito fervor. Lá em Mateus 17, 20, um versículo antes desse que a gente acabou de ler, diz o seguinte: e Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que, se tivereis fé como um grão de mostarda, direis a este monte:
passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Quando ele fala a fé como um grão de mostarda, muita gente, eu já vi muitas pregações, as pessoas falando, porque é uma fé pequena, o grão da mostarda é um grão pequeno, né? Aí as pessoas confundem com o grão pequeno, mas ele não está dizendo como o grão pequeno da mostarda, ele está dizendo como a mostarda, como a qualidade, ele está falando da qualidade do grão, da qualidade do grão. O grão de mostarda, os biólogos consideram que a semente da mostarda é uma das sementes mais perfeitas que existem, porque ela biologicamente você não consegue manipular o grão da mostarda. E interessante que você é um grão tão pequenininho, é uma semente tão pequenininha e dá um arbusto tão grande, né? Depois o resultado final da mostarda. E ela é uma semente que é considerada pelos biólogos como uma semente perfeita. E é isso que Jesus está falando. Quando você tiver uma fé perfeita, uma fé abundante, uma fé segura, você vai dizer ao monte, sai daqui, precipite no mar, e ele vai lá, ele vai precipitar no mar, ele vai lhe obedecer, até os montes irão lhe obedecer. Amém. Por isso que eu reafirmo, mais uma vez, se Deus é o teu Deus, nada será impossível em 2023. Amém. Terceiro feito de Deus: o que estiver fora do seu alcance, Deus providenciará. Amém. Se crê nisso? Olha o que diz o verso 11. Diz assim: sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, à descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e morreram. E foram muito mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram a espada. O exército do inimigo era um exército muito grande. Eram 5 reinos unidos. Era um exército muito grande. E foram alguns mortos inicialmente ali. Eles se confundiram e tal, e ficaram confusos, e Josué, com o povo de Israel, os mataram. Alguns correram, mas foram alcançados e foram mortos também. Mas a maior parte do exército, como o exército era muito grande, eles começaram a correr, começaram a recuar. E aí era difícil para o exército de Israel alcançá-los para matá-los. E o que é que Deus fez? Deus precisava derrotar. Deus não poderia, esse povo não poderia fugir, porque se eles fugissem, eles iam se reagrupar de novo e voltar e continuar incomodando Israel. O povo tinha que ser todo exterminado para que não voltassem de novo. E quando eles estavam distantes, que o povo de Israel não tinha mais condições de feri-los, o que é que Deus fez? Deus começou a jogar pedra do céu. Eram pedras grandes. E em estudos de arqueologia, nessa região lá de Gilgal, mostra, exatamente nessa região, que havia uma quantidade, nos dias de hoje, há uma grande quantidade de pedras que geralmente elas eram do tamanho de 2 pulsos humanos unidos, tipo as pedras desse tamanho, né? E imagine só, as pessoas correndo e as pedras puf na cabeça, puf. Foi um por um. E Deus matou um por um e deu a vitória para Israel. Amém. Deus enviou uma chuva de pedras, e não deixou com que o inimigo fugisse. Queridos, o que é que nós aprendemos com isso? O que é impossível para nós, Deus vai pôr a mão e Deus vai fazer. Amém. Ah, pastor, em 2023 eu tenho um plano e esse plano é muito grande e minha mão não consegue alcançar. É até onde a sua mão alcançar, Deus vai lhe dar força para você vencer. Mas aonde a tua mão não alcançar, aí Deus vai entrar e vai fazer você. Amém. O que é impossível, o impossível é o
campo preferido de atuação de Deus. Deus atua no impossível. Deus trabalha no impossível. E é o que é impossível, é o que Ele gosta de agir, é onde Ele gosta de agir. Deus fará o impossível para nos ver felizes, irmãos, agora em 2023. Existem situações que só na glória nós iremos entender, iremos ver e entender. As armadilhas que muitas das vezes foram colocadas pelo inimigo, e Deus desfez, nem sempre nós percebemos. Na semana passada eu contei o testemunho do livramento que nós tivemos na última viagem que nós fizemos para buscar o óleo do Espírito. O carro interrompeu bem no meio da estrada e um caminhão vindo de lá. Eu rapidamente, quando eu vi que o carro interrompeu, eu virei a chave, liguei o carro de novo e na minha ideia eu passei a ré, só que o carro de 6 marchas, manual, aí eu passei a ré. Só que eu não passei a ré, eu coloquei a sexta, porque a ré era para frente. A ré era para frente. Mas eu coloquei a sexta marcha pensando que estava colocando a ré e o carro veio para trás. Sabe o que foi aquilo ali? Deus empurrou o carro para trás. Porque não tinha outro jeito. E empurrou o carro para trás do caminhão que vinha lá queimando o pneu lá, freando, conseguiu passar na frente do nosso carro sem que a gente fosse afetado, sem que nos pegasse. Livramento tremendo. Sabe o que foi isso? Deus, porque depois eu fiquei assim, sem voz por alguns minutos. Aí eu disse, meu filho, ainda bem que eu consegui dar a ré. Aí o Lúcio disse, pai, você não deu a ré, não, você passou, foi a sexta. Aí foi que eu fui cair na real que a ré era para frente e quem empurrou o carro foi Deus para trás. Deus amém. A gente não faz ideia assim, de quantos livramentos, de quanto cuidado, de quanto amor, de quanto carinho Deus tem agido para nós. Quantas armadilhas que Satanás tem colocado no nosso caminho e a gente tem conseguido vencer, tem conseguido passar sem ser afetado. E eu acredito que não será diferente agora em 2023. E se agora em 2023 Deus é o teu Deus, nada será impossível para você. Amém. O quarto feito de Deus. Deus fez o impossível por amor do seu servo. Olha o que diz o verso 12 até o verso 14, que diz assim: então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel. E disse aos olhos dos israelitas: o sol detém-se em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo vingou-se dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro reto. O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a esse, nem antes e nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejara por Israel, e tornou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial de Gilgal. Ou seja, mais uma vez eu vou repetir, o exército do inimigo é um exército muito grande. Uns foram mortos inicialmente, outros correram e foram mortos na corrida, foram alcançados. A maior parte do exército recuou e começaram a correr, mas Deus lançou as pedras e os matou. Só que os israelitas, ali tinha uma quantidade de gente, era um exército muito grande, e aqueles que estavam ali, eles estavam matando um por um. Só que era uma quantidade de gente muito grande, então eles precisavam de muito tempo, e os israelitas lutavam bem durante o dia, enquanto havia luz. E Josué, de repente, ele ora e Deus parou ali, o sol e parou a luz. Na verdade, alguns querem questionar a palavra de Deus,
Ele diz, não, a palavra de Deus está errada, porque não é o sol que para, quem para é a terra, a gente sabe que é a terra. Irmãos, a gente olha o sol e a gente tem, isso é um eufemismo, né, na verdade. A gente até hoje, não é isso, irmã Normeide? É eufemismo, né? Exatamente. Então, assim, o que é que acontece? Até hoje a gente diz, o sol está nascendo, ou seja, a gente está se referindo ao sol como se o sol estivesse movimentando. O sol está se pondo, a gente está se referindo ao sol como se ele estivesse se movimentando e a terra estivesse parada. Até hoje a gente faz isso dessa forma. E a visão que a gente tem da terra, o homem, o escritor aqui do livro de Josué, era isso, era aquilo que ele via, aquilo que ele entendia, que era o sol que estava se movimentando. E ele pediu para Deus parar o sol e parar a lua. Na verdade, não foi o sol e nem a lua que parou. O que parou foi o universo inteiro. Deus parou todo o universo, porque o universo ele tem uma harmonia perfeita. Eu já falei isso aqui. O universo ele é harmônico, ele é perfeitamente harmônico. Se por um acaso Deus parasse a Terra e deixasse o universo funcionando, o restante do universo funcionando, ia tirar a Terra da órbita dela, ia tirar a Terra do lugar dela. E o lugar da Terra é um lugar com muita precisão, é muito preciso. De sorte que Deus parou todo o universo em cima da oração de Josué. Olha, irmãos, que coisa tremenda. E por que Deus fez isso? Porque Deus precisava dar vitória ao seu servo. E quando Deus quer dar vitória ao seu servo, Ele faz o impossível acontecer. Amém. Ele faz o impossível acontecer. Por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Porque eu quero que os irmãos entendam uma coisa super importante. O quanto Deus está disposto a nos fazer felizes, a nos ver felizes. O quanto Deus está disposto para atender aos anseios, às necessidades dos seus filhos. Vejam o que Deus está disposto a fazer para te fazer feliz em 2023. Que coisa tremenda isso. Que coisa maravilhosa. Deus é capaz de parar o universo só para te fazer feliz, só para te dar vitória. Irmãos, que coisa tremenda isso, que a gente precisa levar isso na nossa mente, no nosso coração, em todo 2023. E a gente lutar com toda alegria, com toda força, com todo afinco, lutar pela causa do Senhor, trabalhar na causa do Senhor como gratidão a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito, por tudo aquilo que Deus fez, está fazendo e fará por nós. Se Deus é o teu Deus, nada será impossível em 2023. Amém. Eu quero que os irmãos guardem isso no coração. Não esqueçam. E cada dia que nós enfrentarmos, que as dificuldades chegarem diante de nós, que a gente possa lembrar, né? No último dia do ano passado, Deus falou comigo, e se Ele é o meu Deus, nada me será impossível por eu adiante. Eu não vou temer, eu não vou recuar, eu não vou desistir, eu vou para frente. Ainda hoje eu estava na internet e vi uma ilustração fantástica. Pastor, um professor chegou com seus alunos e disse: me diga uma coisa, Moisés desistiu? Aí os alunos: não desistiu. Jesus desistiu? Não, Jesus não desistiu. Gandhi desistiu? Não desistiu. Martin Luther King desistiu? Não desistiu. E seu José Francisco desistiu? Aí o povo disse: eu não conheço nenhum José Francisco. Exatamente. Você não conhece José Francisco, sabe por quê? Porque ele desistiu. Não desista, irmãos. Seu nome vai ficar na história da igreja, na história
na história da tua família, na história dessa cidade, seu nome glorificado. Se você não desistir. Amém. Não desista. Amém. Vença, porque aquilo que significa vitória para você já está pronto para ser assim. Amém. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Nós vamos. Pode obrigado.